Capítulo 835, Todos os Tesouros Reunidos. Tradução do Koan. Revisão. Ed Padrin Shibai havia aberto os portões para o clã abandonado por Deus, permitindo que os heróis do mundo observassem essa batalha. Isso era para que todos pudessem testemunhar e evitar uma situação em que o reino divino de Azura pudesse atacar desesperadamente quando eles perdessem. Mas agora, mais e mais heróis de todo o continente chegaram em montes. Muitos deles eram os anciãos famosos de grandes seitas e jovens heróis de elite conhecidas nos reinos divinos. Cada um desses personagens era um talento de sua geração. Tantas pessoas reunidas não foram necessariamente benéficas para Li Ming avançar para a destruição da vida. Quando um artista marcial estava avançando para a destruição da vida, esse era um ponto extremamente perigoso quando eles estavam mais vulneráveis. Era por isso que eles precisaram manter no pico do seu estado mental por todo o momento. Se houvesse muita influência externa, isso poderia criar uma pressão negativa sobre o artista marcial. Nos dias atuais, Shibai podia sentir que o processo para avançar para a destruição da vida de Li Ming não seria tão fácil quanto ele achava que seria. Caso contrário, porque ele aceitaria 2 pílulas da transformação divina de Yang-Yun? E usar mais de 10 dias para recuperar sua ferida na alma e ajustar seu estado. Não importa o que fosse, tudo ficaria claro nos próximos 3 dias. Shibai olhou para o céu e caminhou até onde Li Ming estava em reclusão. Este era o melhor ponto de reclusão em todo o clã abandonado por Deus. Foi construído em uma grande torre extremamente firme e indefensável. Esta torre estava localizada no centro das veias espirituais do reino dimensional e a energia da origem do céu e da terra era incomparavelmente pura e rica aqui. Não apenas isso, mas havia camadas sobre camadas de formações de matrizes que cercavam esse ponto de reclusão. Havia uma longa história por trás desses matrizes. 100.000 anos atrás, um ancestral do clã abandonado por Deus o havia estabelecido. Era chamado de Matriz Seladora dos Seus. Uma vez ativado, teria funções fantasmagóricas imensuráveis. Se uma potência inigualável fosse gerenciá-la, poderia até prender deuses e selar imortais. Embora o poder atual da matriz não fosse tão glorioso quanto costumava ser, com as potências do reino mar divino do clã abandonado por Deus gerenciando-a, ele poderia resistir ao ataque conjunto de 6 ou 7 potências do reino mar divino. Era difícil defender-se dos pensamentos e desejos dos outros. Shibai ativou esta matriz seladora dos seus para garantir que Li Ming tivesse absoluta segurança quando ele avançasse para a destruição da vida. Infelizmente, organizar essa formação de matriz exigia bandeiras com formações de matriz específicas e o método de produzir estas bandeiras com formações de matriz já havia sido perdido no tempo. Todo o clã abandonado por Deus só tinha 4 dessas bandeiras de matriz. Caso contrário, se eles pudessem encobrir todo o reino dimensional na matriz seladora dos céus, Shibai não teria medo de entrar em guerra com o reino divino de Azura. Patriarca. Um guarda imediatamente saudou quando viu Shibai. Shibai entrou direto na câmara de isolamento. Havia um grande número de runas no solo para aumentar a energia de origem do céu e da terra, assim como técnicas secretas que aumentariam as chances de atravessar com sucesso as etapas da destruição da vida. Li Ming sentou-se no centro dessas runas. 2 anciãos estavam à esquerda e à direita dele, atuando como seus protetores. Essas 2 pessoas eram proficientes em esferas de apoio. Um poderia aumentar a força física de um artista marcial e o outro aumentaria a força da alma de um artista marcial. Essas 2 pessoas foram cuidadosamente selecionadas por Shibai para servirem como ajuda a Li Ming quando ele avançasse para a destruição da vida. Havia milhares de pedras de essência espiritual ao redor de Li Ming, assim como 5 caixas de jade de vários tamanhos. Uma dessas caixas continha as pílulas da transformação divina emprestadas por Yang-Yun. Li Ming estava preparando sua força final. Patriarca Shibai. Li Ming sentiu Shibai chegar e começou a se levantar para cumprimentá-lo. Não precisa ficar de pé. Shibai viu a expressão solene de Li Ming e conseguiu confirmar seu próprio palpite. Parecia que a travessia pela destruição da vida de Li Ming não seria nada fácil.
Ele não perguntou por que seria tão difícil para Li Ming atravessar a destruição da vida, mas em vez disso acenou com a mão e depois tirou uma caixa de madeira de aparência comum de seu anel espacial. Ao abri-la, uma gema de um cristal translúcido foi revelada, em torno do tamanho da metade de um dedo mindinho. Mas quando essa gema desse cristal apareceu, ela realmente floresceu com um brilho radiante, como se as leis do mundo estivessem mudando em torno dela. Pedra de essência espiritual de nível alto. As pupilas de Li Ming se encolheram. Ele só foi capaz de confirmar isso vagamente. Havia 3 níveis de pedras de essência espiritual: baixo, médio e alto. As pedras de essência espiritual de grau médio já eram raras. Uma pedra de essência espiritual de nível médio era equivalente a 300 pedras de essência espiritual de nível baixo. E as pedras de essência de nível alto eram muito, mas muito mais raras. Uma pedra de essência de grau alto era a fonte de uma mina de pedra de essência espiritual. Elas tinham praticamente desaparecido do mundo. Já era incrível se uma mina inteira de pedras de essência espiritual pudesse produzir uma única pedra de essência espiritual de nível alto. Este era um tesouro que até mesmo um ancião supremo do reino mar divino ficaria louco devido à cobiça. Era extremamente benéfico para ajudar um artista marcial a fazer um grande avanço. Shibai disse, é apenas um pequeno pedaço. É cerca de 1/6 de uma pedra de essência espiritual de nível alto. Patriarca Shibai, isso é pequeno irmão Lin, não se sinta pressionado. Eu já sinto que sua aura não é muito estável. Isso não é parecido com você. Shibai deu um tapinha no ombro de Li Ming. Como Li Ming estava se aproximando de seu avanço, seria uma mentira descarada dizer que ele não estava sentindo a pressão em torno dele. O broto do deus Erege armazenou o poder do trovão dourado carmesim a 90 milhas de profundidade no domínio do trovão. A razão pela qual as relíquias do Imperador Ao não tinham sido descobertas por dezenas de milhares de anos naquela região a 90 milhas dentro do domínio do trovão não foi porque aqueles anciãos do reino mar divino não puderam encontrá-las, mas sim que eles não tinham um método para investigar a área a 90 milhas dentro do domínio do trovão. A partir disso, podia-se ver o quão horrivelmente poderoso era o relâmpago dourado carmesim. Se bastante deste relâmpago fosse reunido, então poderia matar até mesmo um ancião supremo do reino mar divino. Se Li Ming detonasse essa energia dentro dele para desintegrar seu corpo e renascer em seu corpo espiritual, então os riscos poderiam ser imaginados. Além disso, ele nunca tinha ouvido falar dessa situação no reino dos deuses antes. Não havia caminho anterior para guiá-lo. Os artistas marciais no reino dos deuses, que cultivavam o corpo e a essência avançavam à destruição da vida obtendo materiais celestiais suficientes com eles. Eles não eram como Li Ming, confiando em controlar um poder devastador e avassalador. Nesta situação, como poderia Li Ming não estar sério? Isso é para você, para garantir que você seja absolutamente bem-sucedido. Shibai disse ao passar a caixa de madeira para as mãos de Li Ming. Li Ming segurou a caixa com as 2 mãos e olhou para a pedra de essência espiritual de nível alto. A superfície dessa gema de cristal parecia estar inteiramente coberta por uma matriz misteriosa. Tinha um leve indício do encanto que a pedra do caos na cidade secular da Fênix tinha. Embora fosse muito inferior à natureza requintada e profunda da pedra do caos, ainda provava quão extraordinária era essa pedra de essência espiritual de nível alto. Apenas 1/6 de uma pedra de essência espiritual de nível alto tinha tal efeito. Não admira que isso possa fazer com que até os anciãos supremos do reino mar divino lutarem por ela. Antes de Li Ming falar, Shibai o interrompeu e disse, não recuse. O valor da espada branca de argento que você retornou é muito mais do que o valor dessa pedra. Além disso, tenho uma razão egoísta para ajudá-lo. Seu status atual pode ser considerado poderoso a ponto de ser inacessível. Uma vez que você passar nesta provação, você certamente cruzará o reino mar divino. Quando esse tempo chegar, temo que você possa rapidamente se tornar o mais alto sob os céus. Mas quanto a mim, estou fadado a uma vida muito mais curta, enquanto você viverá por 10.000 anos. Eu só espero que talvez você possa cuidar do meu clã abandonado por Deus no futuro. Enquanto Shibai falava, não havia nem tristeza nem melancolia em seus olhos.
Em toda a sua vida, ele sempre enfrentou com calma e confiança a maldição da linhagem sanguínea do clã abandonado por Deus. Fora do clã abandonado por Deus, quando um artista marcial chegava à velhice e se aproximava do fim de suas vidas, eles ficavam desesperados em busca de medicamentos para prolongar sua vida, sem hesitar em pagar qualquer preço altíssimo. Mas os artistas marciais do clã abandonado por Deus não tinham essa necessidade. Havia muito poucos membros do clã que conseguiam viver sua vida natural. Li Ming suspirou sobre o destino injusto que o clã abandonado por Deus tinha que suportar. Ele já havia confirmado sua determinação de que no futuro, quando ele tivesse força, ele realmente entraria no abismo do demônio eterno e no mar dos milagres. Não na zona proibida de 1000 milhas ou o pântano negro de 8000 milhas, mas o verdadeiro abismo do demônio eterno e o verdadeiro mar dos milagres. Ele exploraria e descobriria quais segredos as zonas proibidas e certamente mortais do continente da queda do céu e do continente do demônio sagrado mantinham. A deusa repousando, o coração do grande imperador que permanecia batendo por 100.000 anos, a existência semelhante a uma besta divina que tinha milhares de milhas, Li Ming queria explorar todos esses mistérios. Se possível, ele até queria desvendar a maldição da linhagem do clã abandonado por Deus. Muito obrigado. Li Ming disse estas duas palavras e aceitou decisivamente a pequena parte da pedra de essência espiritual de nível alto. Se os favores fossem devidos, poderiam ser devolvidos, mas se ele perdesse a vida, não teria nada. Neste momento, não havia necessidade de ser hipócrita. Li Ming respirou fundo, abrindo as caixas de jade à sua frente, uma de cada vez. Entre esses estavam as 2 pílulas da transformação divina, uma dúzia de cristais com gás da serpente marinha que ele havia refinado no pântano negro de 8000 milhas, bem como o osso do deus demônio de grau celestial que Li Ming obterá na zona proibida de 1000 milhas do abismo do demônio eterno. Além disso, com o raio dourado carmesim contido no broto do deus Heregé, essa era a riqueza completa de Li Ming para avançar para a destruição da vida. Enquanto Shibai olhava para todos os vários tesouros celestiais na frente de Li Ming, ele ficou alarmado. Esses itens foram. Ele olhou profundamente para Li Ming. Ele achava que as 2 pílulas da transformação divina que Yang Yun havia dado a Li Ming já eram preciosas o suficiente, mas agora parecia que os tesouros que Li Ming trazia estavam acima das pílulas da transformação divina. Em particular, aquela esfera de vidro verde do tamanho do ovo de um pombo. A energia contida naquela esfera de vidro era, na verdade, várias vezes maior do que a da pedra de essência espiritual de nível alto que ele presenteara a Li Ming. Basicamente era igual a uma pedra de essência espiritual completa, com muito mais restando. Pelos céus! Apenas que tipo de tesouro era esse? Shibai procurou através de suas memórias, mas não conseguia pensar em nenhum tesouro como este. Como um artista marcial do continente da queda do céu, Shibai só conhecia o Jadmuling. Ele nunca tinha visto um osso do deus demônio antes. Shibai olhou para Li Ming e depois para os itens à sua frente. Estes eram apenas de 4 caixas de jade. A última caixa de jade ainda não estava aberta. Talvez o tesouro contido naquela última caixa de jade fosse o mais valioso de todos eles. Céus! Ele estava realmente avançando para a primeira etapa da destruição da vida e não o limite do reino mar divino. Não, até mesmo alguém avançando para o reino mar divino não precisaria de um conjunto tão grande de recursos. Ele olhou para Li Ming com os olhos perplexos de choque. Ele só sentiu que este jovem na frente dele tinha incontáveis segredos em seu corpo. Pensando mais nisso, para um artista marcial no nível avançado do reino núcleo rotativo alcançar a 280 posição no mandato do céu, um feito completamente sem precedentes desde a era antiga, então se ele não tivesse algo especial sobre nele, como ele poderia ter tais conquistas? Enquanto pensava sobre isso e como os tesouros celestiais na frente de Li Ming emitiam uma quantidade assustadora de energia, Shibai sentiu-se aliviado. Ele sentou-se em frente a Li Ming e disse: "Pequeno irmão Lin, eu serei pessoalmente seu protetor." Oh! A verdadeira essência foi revolvida. Shibai abriu sua esfera de apoio. Este era o selo da linhagem do clã abandonado por Deus, uma habilidade exclusiva de seu povo.
Com o cultivo de Shibai, sua esfera de apoio naturalmente superava a dos outros dois velhos. Depois que o campo de energia de Shibai foi liberado, Li Ming sentiu uma inundação de energia quente em todo o seu corpo. Cada célula de seu corpo começou a inalar de forma independente a energia de origem do céu e da terra. Li Ming ergueu a mão e todas as pedras de essência espirituais de nível baixo em toda a câmara começaram a flutuar no ar. Uma quantidade furiosa de energia se dissipou insanamente no ar. Logo depois, essas milhares de pedras de essência espiritual de nível transformaram-se completamente em cinzas, liberando uma inundação maciça de energia de origem do céu e da terra que preencheu toda a câmara, transformando toda essa sala em um mar de energia. No entanto, Li Ming nem se incomodou em pensar em absorver essa energia. A pureza dela era muito baixa. Mesmo que Li Ming absorvesse essa energia, não aumentaria a energia em seu Dantian. Em vez disso, a razão pela qual ele havia liberado essa energia era fornecer uma barreira nutritiva e protetora para si mesmo. Li Ming levantou silenciosamente as pílulas da transformação divina que Yang Yun lidera. Ele ativou a intenção marcial etérea e logo entrou em um estado completamente focado.